Oi, tudo bom? Como é que vai? Tô aqui, a minha gripe e um chazinho também. Porque eu tinha algumas coisas na cabeça que eu queria falar e eis-me aqui. É muito louco lidar com os desertos de Deus, né? É muito difícil também, às vezes, estar passando por um deserto de Deus, mantendo um bom relacionamento com Ele, mantendo a fé, mantendo a confiança. Pela primeira vez na minha vida, eu tô passando por um deserto de uma forma muito diferente. Tô passando por um deserto com duas coisas novas. A primeira delas é a intensidade do deserto. Então, acho que eu realmente nunca passei por uma fase tão difícil. Acho que eu nunca passei uma fase com tantos desafios, assim. Mas também, eu nunca passei por um deserto com tanta calma como eu tô hoje. Claro que existem dias que a gente tá melhor, existem dias que a gente tá pior, e eu acho que é normal. Mas no geral, eu acho que eu tô bem. Num geral, comparado a outros momentos da minha vida, principalmente momentos em que eu não tinha Deus, tá muito melhor. Eu acho que eu já fiquei muito mais deprimida por problemas muito menores do que os que eu tenho hoje. E aí, essa semana, eu tava fazendo um devocional com uma amiga minha e a gente tava pedindo para Deus para que ele nos mostrasse, né, nos comunicasse ali o que ele tinha para falar com a gente. E ele mostrou para mim Jeremias 29 e para ela Oséias 2. E aí são dois capítulos assim que são muito congruentes, mas Oséias 2 teve uma passagem que realmente me pegou, assim, teve uma passagem que realmente falei, caramba, isso aqui faz total sentido com o que eu tô passando. E aí eu quis compartilhar com vocês, porque eu acho que a palavra ela serve para isso, né? Para ser compartilhada. Então, o capítulo 2 ele é sobre o castigo e a restauração de Israel, e Deus aqui ele vai usar uma parábola, né, para falar o que ele quer falar. A parte que me pegou muito é porque, assim, ele começa esse capítulo falando sobre todos os pecados, falando sobre tudo aquilo que o povo tem feito que não agrada a Deus, que não agrada o Senhor, e aí depois ele começa a falar tudo aquilo que ele vai tirar. Começa a falar sobre os espinheiros que ele vai colocar no caminho dessas pessoas, no caminho do povo. Ele usa uma mulher para fazer essa analogia com a restauração do povo de Israel. Então tem uma parte em que ele diz: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, e depois usaram para Baal. Então ele começa a falar sobre as atrocidades mesmo do povo israelita, que não muito se diferem da gente, mas ele começa a falar sobre isso. Aí depois ele fala: arruinarei as suas videiras, as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes, farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. E aí depois ele diz: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. E aí me chama muita atenção como quando Deus quer falar com ela, ele a chama para o deserto. Então, quando Deus quer falar com ela, ele vai tirar ela de tudo aquilo que ela tem feito, ele vai tirar ela daquela situação, daquele meio que ela tem vivido, ele vai tirar dela os prazeres terrenos de coisas que Deus sabe que não é o caminho para ela, que Deus sabe que não é aquilo que ele quer para ela, ele sabe que não é aquilo que é o bom para ela. E aí no deserto, ele vai falar com ela de forma carinhosa, ele vai explicar para ela aquilo que ele quer. Então, quantas vezes a gente não se pega colocando coisas dentro do nosso coração que sejam preocupações, que sejam desejos do nosso coração, que sejam prazeres do mundo terreno, que nos tirem do nosso caminho de Deus? Quantas vezes a gente não ocupa o nosso coração com isso e não tem espaço para Deus? Não tem espaço para o Senhor. E aí muitas vezes ele vai nos levar para esse lugar de deserto, para que ele possa trabalhar dentro do nosso coração, trabalhar aquilo que ele precisa nos ensinar. Então é importante a gente entender que os desertos de Deus, eles não são um momento de lamentações, mas um momento de peregrinação. Um momento em que a gente vai peregrinar na palavra de Deus durante as nossas dificuldades e que ali Deus vai falar com a gente. O deserto, ele é um momento de total dependência de Deus.
Ele é um momento para nos levar de novo a essa dependência e nos levar também à purificação. Então Jesus ele vai purificar os nossos corações para tirar da gente coisas que têm nos distraído da presença dele. Então muitas vezes pessoas da sua vida, muitas vezes situações em que você está inserido, para te colocar de novo naquele ponto inicial de total dependência. E o mais interessante dessa passagem é que ele não vai tirar as coisas dela simplesmente por tirar, principalmente sem deixá-la desamparada depois. Ele devolve de uma forma diferente, ele devolve muito mais daquilo que ela havia pedido, mas ele também devolve a ela a sua presença, que é o mais importante dessa passagem. Às vezes a gente está passando por um momento de deserto e a gente faz algumas orações mais impositivas, sabe? Aquelas orações assim, Deus, eu sei que o Senhor já fez, Deus, eu sei que o Senhor vai cumprir isso, eu sei que o Senhor vai cumprir aquilo. Mas a gente esquece que não é porque Deus não fez, ou não é porque Deus não respondeu a sua oração, que Deus ele não é capaz de fazer. Deus que a gente está falando aqui, ele é um Deus que ele tem total capacidade de fazer qualquer coisa na sua vida. Mas Deus, além de ser Deus, ele é Pai. E é a mesma coisa de quando você é criança. Quando você é criança, você quer, pelo menos eu quando eu era criança, queria tomar café, almoçar e jantar sorvete. Mas nem por isso eu podia. Eu tive que ter um pai e uma mãe para falar, não, você vai tomar um café da manhã, você vai almoçar arroz e feijão. E Deus com a gente muitas vezes é dessa maneira, sabe? Deus muitas vezes ele não vai conceder um desejo do seu coração porque ele sabe que concedendo esse desejo, ele não vai te ensinar o que ele precisa. Ele não vai te colocar no lugar que você precisa. Deus ele te conhece porque ele te formou. Então ele sabe exatamente as coisas que ele precisa fazer para te colocar no lugar que ele quer que você esteja. Algumas orações que não são respondidas, ou a gente está num lugar de deserto, a gente está num lugar de dependência, não quer dizer que a gente não tem fé. Não quer dizer que as nossas orações, elas são orações com menos fé. O seu amiguinho do lado, muitas vezes, ele não vai ter uma coisa diferente de você porque ele orou mais, ou porque Deus ama mais ele. Porque isso não é verdade. E eu falo isso porque eu, muitas vezes, tenho dificuldade de lidar com isso, tenho dificuldade de ter esse entendimento, sabe? Mas eu acho que a gente ser mais maduro na fé e a gente tá caminhando para uma maturidade, está caminhando para realmente aprender com aquilo que Deus tem nos ensinado, aprender com os desertos que Deus tem nos colocado, é esse entendimento do julgamento de Deus. Porque a nossa fé, ela não depende das orações que Deus tem respondido. A nossa fé, ela não depende daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus tem colocado para você na sua vida. A nossa fé não depende disso. A minha oração sempre, mas principalmente nesse deserto que eu estou passando é: Deus, que eu não saia desse deserto sem aprender nada, que eu não saia desse deserto sem ser transformada, sem olhar o mundo com uma perspectiva diferente. Eu sinto que o deserto, ele é um lugar muito mais da gente ouvir do que a gente clamar também. É muito mais um lugar da gente entender de Deus aquilo que Ele quer falar com a gente. Uma borboleta. Daquilo que ele tem tentado conversar, daquilo que ele tem tentado comunicar com a gente, né? Porque se ele não está falando com você de forma audível no seu deserto, mas ele tem mudado coisas de lugar, ele está falando. E o importante é a gente entender, Deus, o que eu tenho que aprender com essa estação que eu estou passando? O que Deus tem comunicado para você no seu deserto? No fim, o que eu mais aprendi com esse deserto, com essa estação que eu estou passando é, independente da dificuldade que você esteja passando, Deus ele sempre vai mandar a nuvem para que você não se canse tanto do sol, o fogo para iluminar o seu caminho e você entender o que ele quer. Mas eu acho que cabe a gente também ter essa fome, ter essa sede de ir buscá-lo, para entender quais são as manifestações dele na nossa vida, como ele tem se manifestado através das pessoas, se ele tem se silenciado ou se ele tem falado com você de uma forma mais audível. Então, acho que o que ficou para mim foi isso. Mesmo mediante a qualquer dificuldade, Deus, seja qualquer for a manifestação, ele sempre vai estar lá com você. E é isso.